Começa agora o Prazer Psicologia, podcast feito pelos alunos do primeiro período do curso de Psicologia da Unipac de Conselheiro Lafayette. Olá, pessoal! Gostaríamos de agradecer, primeiramente, a todos aqui presentes, aos professores que estão nos apoiando neste projeto, e a Kátia e o Alan, que são os nossos entrevistados de hoje. Meu nome é Sheila, essa é a Tatiane, que vai estar comigo aqui apresentando este podcast, que foi preparado por nós, alunos do primeiro período do curso de Psicologia da Unipac Lafayette do ano de 2022. E hoje vamos falar um pouco sobre o EMAP, que é a Equipe Multidisciplinar de Matriciamento na Atenção Primária, e sobre ansiedade e depressão na terceira idade. Kátia e Alan, nos fale um pouco sobre sua formação, trajetória profissional e suas áreas de atuação. Boa noite a todos, e todas. Gostaria de agradecer, os professores, a indicação do Michel, para a professora, para estar aqui neste momento hoje, nessa gravação hoje com vocês. Eu me formei em 2007, minha turma é de 2007 a 2011. Eu sou formada também na Unipac, porém no Campus Magnus, em Barbacena. Então, eu me formei na turma de 2007 a 2011, primeira graduação e única. Depois eu fiz um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas na UFJF e, recentemente, concluí uma outra especialização na área de saúde mental, na perspectiva biopsicossocial, no CSL, aqui em Conselheiro Lafayette. Tive a oportunidade, Gregório? Gregório foi meu professor lá, o Michel, além de colegas já de trabalho, nosso professor lá na especialização. Sobre a minha carreira profissional, desde formada eu já comecei a atuar na área, e minhas principais atuações foi sempre na atenção básica, na atenção primária à saúde. Então, foram sempre experiências voltadas para o NASF, para a atenção básica e para o serviço público. Eu caí de paraquedas, no meu primeiro emprego já foi no serviço público, como agente comunitária de saúde. Depois me formei em psicologia, aí trabalhei no NASF no município de Prados, trabalhei concomitantemente no Pró-Renal, que é um setor de hemodiálise, lá no município de Barbacena. Quando foi em 2015, teve o concurso para cá, eu fiz e fui convocada no ano de 2016, o qual eu estou até o momento. Eu entrei na atenção básica por um período de quase 5 anos. Eu fiquei trabalhando também, concomitantemente, também no CAPS, Saí do CAPS o ano passado, em busca de uma carreira também mais autônoma. Então, eu continuo na atenção básica, porém atendendo na clínica, clinicando em consultório, e na clínica Fisiodoctor aqui no município de Conselheiro Lafayette. Então, essa é a minha formação acadêmica e a trajetória profissional. Vou passar a palavra para o Alan, para ele também se apresentar. Obrigado, Kátia. Boa noite a todos, todas e todes. Respeitando a minha categoria profissional, eu sou Alan Pereira, um homem aparentemente de 40 anos, entre 1,60 m, cor de pele de tom clara. Estou vestido de um blazer cinza, uma blusa cinza, o auditório é de tinta branca com fundo marrom. Sou assistente social por formação, tenho uma carreira profissional voltada mais na área criminal. Eu sou especialista em criminologia e segurança pública e direitos humanos. Formei na PUC Minas, fui funcionário do Estado, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, enquanto assistente social.
fui funcionário do município de Belo Horizonte, também na média complexidade, trabalhando nos centros POPs, né, o Centro de Referência à População em Trajetória de Rua. E aí eu tive um problema de saúde que me afastou do município. Por questões de saúde, não tinha mais a viabilidade de eu voltar. E eu me arrisquei a aventurar, a fazer um novo concurso público aqui em Lafayette. E caí de paraquedas na saúde. Não tinha condição de eu voltar para lá mesmo. E aqui hoje eu sou o coordenador do EMAP, que é a equipe multidisciplinar de matriciamento e apoio à atenção básica em saúde, atenção primária. Eu vim para cá enquanto funcionário de ponta. Sou também o presidente da Comissão Municipal de Nefrologia e Transplante. Tenho muito orgulho de representar esse lugar de transplantado renal que sou. Até por isso estou de máscara para o sentido de prevenção. E sou presidente da Junta Reguladora de Apoio a Pacientes ou Pessoas com Deficiência no município de Conselheiro Lafayette. Os 2 equipamentos instituídos pela Secretaria Estadual de Saúde, que no âmbito municipal foi aderido por portarias municipais. Agradeço o convite de todos, viu? E já parabenizo antemão o projeto, que eu acho que enriquece cada vez mais esse campo acadêmico. Boa noite, pessoal. Boa noite, Kátia. Kátia, nos fale um pouco sobre o EMAP e quais são os objetivos do núcleo. Sim. Bom, o programa, né, é composto aqui no município, né, pelos profissionais. A equipe completa, ela tem 8 profissionais, 7 categorias, 2 psicólogos, um assistente social, um terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educador físico e farmacêutico. Atualmente aqui nós temos 4 equipes e essas equipes são divididas por território. Então eu, por exemplo, atendo no EMAP 3. Qual território que eu atendo? Eu atendo quem é daqui vai conhecer, né? Mas só para se situar, quem não é daqui para entender, né? Como que é dividido, né, o processo de territorialização do programa. Então, a equipe que eu trabalho hoje, ela atende qual território? PSF do Vista Alegre, São Sebastião, Carijós, São Dimas, Santa Cruz 1, Santa Cruz 2, Lourdes, Cachoeira e Zona Rural. Uma zona rural que a gente atende. Então, essa é a nossa área de cobertura. Nós temos 4 equipes no município. A equipe 1 está localizada no Albinópolis, né? A equipe 1 no Linhazinha, isto. A equipe 2 no território ali mais próximo do Bela Vinha, que pega Chapada, Gigante, mais essa região aqui. E a equipe 4, que é o Albinópolis. Isso. Então, nós temos 4 equipes. O EMAP é uma equipe multidisciplinar de matriciamento na atenção primária. O que aconteceu? É o extinto NASF, essa equipe, né? O NASF é popularmente mais conhecido, né? Quem tem acesso aos serviços de saúde. Porém, em 2019, teve uma portaria que deu mais autonomia, né, para os municípios e extinguiu o NASF. Então, os municípios que tinham a pactuação puderam manter as equipes, né, ou ter mais autonomia para trabalhar com essas equipes de maneira que entendia melhor para o município, né? E aqui nós permanecemos enquanto NASF até o ano de 2020. No ano de 2021, com a chegada do Alan, o programa teve uma reformulação. O que aconteceu de mudança? Nossos atendimentos eram itinerantes. Nós fazíamos atendimento no território. Nós íamos nesses PSFs, nessas equipes de saúde, né? Na época, por exemplo, eu atendia Paulo VI e Amaro Ribeiro. Então, nós, equipes de saúde, íamos no território. E com a mudança do programa, nós temos um polo onde nós atuamos hoje. Hoje é o usuário que vai nos nossos serviços de saúde, né? Nesses polos, nesses 4 polos que a gente tem no município.
o que o EMAP faz? Né? O que nós, enquanto EMAPs, fazemos? Promoção de saúde, né? Organização de eventos em saúde. Quando vocês se deparam aí com evento, por exemplo, saúde na praça, muito provavelmente, né, Alan, o EMAP que está promovendo. Quando a gente não está promovendo, muito provavelmente tem um de nós lá, das equipes, né, participando desses eventos, né, na praça, ações coletivas, né, eventos de promoção de saúde nós fazemos, né? Realizamos discussões de casos, realizamos também reuniões de planejamento sobre os nossos processos de trabalho. Essas reuniões acontecem uma vez por mês. O coordenador ele vai nas equipes, né, e faz, né, a organização, se organiza, né, já tem as datas estabelecidas, né, Alan? Já tem as datas estabelecidas com essas reuniões para a gente pensar nos nossos processos de trabalho, discutir casos, né? Temos também a educação permanente, que é bimestral ou trimestral? Bimestralmente acontece, né, a educação permanente. O que é essa educação permanente? Tem uma escala e cada encontro que acontece bimestralmente tem um profissional, tem as categorias que capacitam as outras categorias. Então, nesses encontros, por exemplo, hoje o Alan, eu estou de férias, então eu não estava, né, presente. Mas hoje, por exemplo, teve a capacitação permanente, né, a educação permanente dos farmacêuticos, que é o quê? O que os farmacêuticos capacitaram as outras categorias, né, dessa equipe multidisciplinar. Então, a cada 2 meses, uma categoria faz essa educação permanente. Pensamos também, né, na contribuição da integralidade do cuidado, pensando na clínica, né, ampliada. Fazemos visitas domiciliares também, tá? Às vezes o usuário, por exemplo, é acamado, sofreu um AVC, está com um quadro de alteração de humor. Então, quem que vai nessa visita? Quando essa demanda chega para a gente, chega ali com as referências, né? Quem que são os profissionais que serão envolvidos nessa visita domiciliar? Lembrando sempre, dentro desse território que a gente atende, que cada equipe atende, né? Então, se está com alteração de humor, provavelmente o psicólogo vai. Se tem uma demanda de mobilidade, a terapeuta ocupacional da equipe, juntamente também com a fisioterapia, também vai nessa visita domiciliar. Então, basicamente é isso que a nossa equipe faz, né, Alan? Para tentar esclarecer, assim, essa portaria do Ministério da Saúde, ela tem uma força de decreto-lei, que ela derruba o NASF e constitui, dá um poder de amplitude ao município para ele manter as equipes multidisciplinares com a carga horária estabelecida e equipe mínima, né? Então, ele é financiado pela atenção básica em saúde, né? A saúde, ela tem 3 níveis, e um dos níveis é o nível básico. O nível básico da atenção em saúde, ele não faz atendimento, né? Assim, o atendimento clínico não é o objetivo desse nível de saúde. O objetivo desse nível de saúde é prevenção e promoção em saúde. Obviamente que a clínica também promove, né, gente? Mas a gente sabe dessa discussão. Então, quando sai esse decreto de força de lei, o município, ele me convida a repensar a estrutura NASF. Fica enquanto crítica, o município não tinha uma funcionalidade de NASF, tá? O NASF, ele foi pensado enquanto equipe de matriciamento. O que é matriciar? Matriciar é quando você envolve vários saberes, as várias categorias profissionais, numa conduta complexa, e na discussão dessa conduta você vai achar a conduta assertiva com vistas à prevenção e promoção em saúde. Por exemplo, temos um caso de depressão. E aí ele chega na atenção primária. E aí a psicóloga, Kátia, vai discutir com os outros profissionais o caso da depressão. No caso, aí se descobre ali na referência que esse paciente com depressão, ele também tem uma violação em saúde. Por exemplo, ele está esperando uma cirurgia tem mais de 1 ano. Pode ser a causa da depressão, né? Violação de direito, serviço social. E essa cirurgia que ele está esperando é uma cirurgia ortopédica,
reavaliação da fisioterapia. Que automaticamente ela está ali parada, acamada, e não está conseguindo conduzir o espaço ocupacional dela, né? Porque terapia ocupacional não é só ocupar o espaço, é fazer qualidade de vida desse espaço ocupacional. Então envolve a terapeuta ocupacional, né? E aí ela toma um remédio. E ela está tomando remédio porque ela está achando que a depressão está com dores, sensitiva, e aí faz a polifarmácia. E a gente dá assistência farmacêutica para dizer a ela que a automedicação, inclusive, vai piorar o quadro clínico. E aí a gente já fez um projeto terapêutico singular, está matriciado. Qual que é a melhor conduta para resolver a depressão? A conduta será a psicóloga avaliar e aí encaminhar para atenção secundária em saúde. Esse é basicamente o trabalho do EMAP. É uma equipe multidisciplinar de matriciamento, né? Junto a isso, a gente promove, como Kátia bem disse, as ações em saúde. As ações em educação em saúde e permanente em saúde. A diferença é que as permanentes são aquelas que a gente educa o próprio profissional. Então, a gente se educa, se reeduca, educa os enfermeiros, educa os profissionais, né? Os psicólogos educam os assistentes sociais, que educam os farmacêuticos. São essas condutas. E a ação coletiva em saúde é aquela que a gente educa a população sobre os processos de saúde instituídos no município. Que aí é normativa legal, né? Atenção básica é obrigatória em todo e qualquer município. Então, se dizer disso, por exemplo, prevenção ao combate ao tabagismo é um papel da atenção básica em saúde. Programa nacional instituído pelo Ministério da Saúde, é realizado pelo EMAP. Então, se divulga, aí esse mês foi o mês né, do combate ao tabaco, pandemia, né? Todos sabem, é uma pandemia, o tabaco é uma pandemia. E essa pandemia precisa ser reconhecida pela população a fim de que ela seja combatida. Como? Dizendo, pare de fumar? É mais do que isso, né? É dizer a gravidade da situação, é promover como que a gente vai tratar, é um adoecimento, o que temos para promover o combate a essa pandemia. Esse é o papel do EMAP. Tomar os espaços públicos e fazer dele também um equipamento de saúde, mais do que o PSF somente, o hospital somente. A saúde não está incluída só ali dentro. A saúde está incluída no dia a dia, né? E aí é só a gente lembrar lá do conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, né? Nesse contexto biopsicossocial, que é mais do que um diagnóstico fechado. Né? É social, cultural, laboral e, obviamente, diagnosticado também. Kátia, no EMAP, quais são as principais demandas recebidas por vocês, psicólogos? O EMAP recebe demandas bem generalizadas, bem generalistas, né? A atenção, como bem disse o Alan, a atenção básica, ela está lá na ponta, né, da pirâmide. Então, é um serviço de porta aberta às equipes de saúde da família, né? Então, são eles que nos fazem esse encaminhamento, né? Então, recebemos idosos com quadros de depressão, recebemos quadros de ansiedade, pais com demanda para psicoeducar os filhos, conflitos no contexto familiar. Então, são demandas bem generalistas, né? Conforme, né, a porta aberta do serviço da atenção básica, né? Quem que a atenção básica recebe? Então, automaticamente, são esses usuários que nós vamos receber também, né? E são encaminhados por eles, né? Nós somos uma equipe de apoio, né, às equipes de saúde da família. Então, nós não recebemos atendimento direto, né? Quem são porta aberta são as equipes de saúde da família e eles recebem usuários, conforme a identificação da demanda, eles vão encaminhando. Essa demanda é uma demanda para o nutricionista da equipe. Essa demanda é uma demanda para o psicólogo da equipe, para o TO. Este usuário ele precisa fazer atividade física lá com o educador físico. E assim por diante. Ok. E durante a pandemia, vocês observaram mudança nas demandas que chegam até vocês no EMAP? Sim, com toda certeza, né, a pandemia causou um impacto, né, socioeconômico, e isso impacta, né, não só a questão socioeconômica, né, a questão da pandemia impactou todo o serviço, principalmente de saúde e de saúde mental.
né? O que a gente observou que a gente recebeu mais neste período? Quadros de depressão, quadros de ansiedade, um aumento de pessoas que tinham sinais e sintomas de transtorno obsessivo compulsivo, piorou, houve uma piora de síndrome do pânico, né? De traumas, né? Questões envolvendo o luto, né? Porque às vezes perdeu alguém próximo, da família, ou ali do convívio, do contexto familiar. Então, com certeza, a pandemia impactou, né? Só para completar isso, sim, e a pergunta anterior também, a gente precisa criar um olhar, né? Fica um convite diferenciado para a psicologia da atenção básica. Porque a ideia é que o psicólogo da atenção básica, ele vai fazer psicoterapia, né? Não é o papel da atenção básica em saúde. Não é. É um papel de identidade, de identificação do problema, e aí, a partir daquilo, ele conduzir. Por exemplo, casos que raríssimos chegam na atenção básica e que é a porta de entrada da atenção básica. Diagnóstico de diabetes. É o cartão de visita da atenção básica. Aí você descobre que tem diabetes, uma conduta completamente diferente, mudanças de hábitos, de rotina. E aí aquilo causa um transtorno, né, psicossocial, mas ele não chega ao psicólogo da atenção básica, que deveria chegar. Porque aí ele vai saber conduzir na aceitação do diagnóstico, entre outros fatores. Assim como na pandemia, né? Os fatores foram diversos fatores aí que foram conduzindo junto com a pandemia, né? Ou conduzidos junto com a pandemia. E aí teve, sim, esse impacto, acho que principalmente para a psicologia, para essa categoria, porque se perde... os níveis de saúde fica tão estreito que ele se perde para quem encaminhar. Então vai encaminhando tudo para a psicóloga e para o psicólogo. Ele tem que dar conta do problema do outro. Não é assim, né, gente? Não funciona dessa forma, né? Até porque são todos feitos de carne. E aí, quando surge isso na pandemia, há esse direcionamento direto ao psicólogo, como se ele fosse a cura do problema da pandemia, e não é, né? Então, há um cansaço profissional durante a pandemia, que é um reflexo também da própria pandemia, e a gente vê alterações muito complexas, né? Inclusive, como a Kátia bem trouxe, do processo de saúde mental, porque é óbvio que a saúde mental ela tem que estar na atenção básica, ela tem que estar lá, desde que ela esteja no nível estável, por N condições, inclusive condutas aí dos processos deliberados em saúde, né? Trabalhar no coletivo, território, regionalização, é do paciente de saúde mental, ele tem que absorver da saúde, da atenção básica, e não ficar preso lá no CAPS. Exatamente essa é a ideia. Porém, o CAPS não consegue absorver. E não é município de Conselheiro Lafayette, não, tá? Isso é nacionalmente. Não consegue absorver e vai levando para atenção básica. É onde que há aí que a gente, inclusive, há vários estudos disso considerando, vem a terceira fase da Covid, né? Que é exatamente a fase dos impactos psicossociais que a gente está enfrentando aí já agora. Falando dos idosos. Só para completar a fala do Alan, né? Quando ele fala sobre o atendimento do psicólogo na clínica, tá aí uma boa pergunta, né, a se fazer. Se a gente faz o atendimento clínico individual, né? A gente faz, né, o atendimento clínico individual, mas de maneira breve, né? A gente faz uma psicoterapia breve, porque este não é o objetivo do programa, né? O Alan também mencionou sobre isso, né? O objetivo do programa é promover saúde. Quando o usuário vem demandando uma psicoterapia de médio e longo prazo, aquele usuário já está, entende-se, né, que aquele usuário já precisa de um tratamento, né, que escapa o programa. Não que o EMAP não vai fazer, o EMAP vai fazer o atendimento clínico, porém é uma escuta breve, focada, né, focada e focal naquele problema ali emergente, né? E a gente faz também o atendimento compartilhado, né, com os profissionais, por exemplo. O PSF encaminha, né, recentemente encaminhou uma usuária com quadro de AVC para o atendimento clínico da fisioterapia e que estava com um quadro de alteração de humor também. Então, encaminhou para mim
e para ela. Nós fizemos o atendimento compartilhado. O que é isso? Nós fizemos o atendimento junto, né? Então, ela fez as orientações, encaminhou para o setor de reabilitação, né? E eu estou acompanhando a usuária no atendimento clínico individual, né? Mas desde o início eu já coloquei para a usuária que isso também será de maneira breve, que eu não vou permanecer com ela no atendimento clínico individual num período de médio e longo prazo, tá? E os atendimentos em grupos também. A psicologia também faz atendimento em grupo, né? Recentemente eu separei, a gente estava, né, com uma demanda reprimida, uma lista de espera, né? Uma fila de espera. Então, eu separei usuários com a mesma queixa de depressão, na faixa etária de 40 a 60 anos, para fazer um trabalho em grupo, né? Porque também eu não posso colocar um usuário com 20 anos participando do mesmo grupo de um idoso de 60 anos, né? São queixas, dificuldades, né? Totalmente discrepantes, né? Então, quando eu fui montar, eu pensei também nisso, né? Vou colocar idades mais próximas, porque são problemas mais ou menos ali relacionados um com o outro, né? Podem ser, não quer dizer que são, né? E é isto. Falando dos idosos, como a pandemia impactou a saúde mental desse público, especialmente em relação à ansiedade e à depressão? Sim, a gente sabe, né, que a pandemia impactou os idosos e, inclusive, né, eu acho que foram os primeiros, né, a serem impactados. Por quê? São do grupo de risco, já são do grupo de risco por serem idosos, né? E foram o quê? A gente escutava muito, né? Acredito que todos vocês escutou um pouco disso, né? Meu pai agora não pode nem ir mais no supermercado, fazer as compras, 3 meses trancado, tem 2 meses que eu não vejo meus filhos. Contatar agora é só via telefônico, na janela, vou no portão. Então, com toda certeza, né, impactou muito a saúde mental dos idosos, né, acarretando até um aumento aí dos casos, né, de depressão, de ansiedade, de transtornos mentais mesmo, né, nessa faixa etária. É importante a gente destacar que esse processo de depressão e ansiedade, ele vai se agravar quando se impossibilita a socialização coletiva, né? E aí vai se tornar um agravante aparecendo a depressão e a ansiedade. Então, quando o idoso, por exemplo, o idoso que era do grupo de atividade física do EMAP, ele vai se tornar o idoso da psicologia do EMAP, porque ele não tem mais atividade física, né? Ele para aquela atividade. E aí esse público começa, onde eu disse, ele começa impactado na psicologia, né, também no serviço social, teve um impacto grande nas outras categorias, mas eu acho que bem menos que a psicologia. Então, os próprios grupos de terapia ocupacional, que já trabalhava também esse processo, né? E aí, dizendo aí de raciocínio, diagnósticos como Alzheimer, vê uma piora muito grande, né? E aí, não existe outra conduta, a não ser a conduta de passar pela avaliação psicossocial e pela avaliação da psicóloga, né, dessa categoria, que vai avaliar, e também não há outra conduta a não ser promover o atendimento individual, porque está suspenso o atendimento coletivo. Então, o que se tem de estratégia para intervir, que tinha de estratégia para se intervir nesse processo de adoecimento de idosos com depressão e ansiedade no coletivo, ele fica parado. A estratégia que se tinha de ação. Então, é preciso pensar, e aí depois, quando se alarga a possibilidade de repensar em ações, de reestruturar o significado do coletivo para esse público. Né? Que eu não sei se alguém aqui tem a curiosidade, ou se tem professores aqui, né, que estudam geriatria, mas que o significado do coletivo para eles é muito importante, até porque o processo de envelhecimento vai conduzindo dentro do próprio idoso a ideia de que eu estou sendo abandonado, né? Quando é novo é cobiçado, e quando é velho
vai sendo esquecido, colocando isolado, né? Não é essa a ideia. E é no coletivo que se identifica isso, né? Quando ele vai se perceber sociável, e aí é onde a Kátia traz os atendimentos do coletivo, da psicologia, exatamente disso, da importância subjetiva, né? Nesse sentido, que aí a gente consegue trazer de volta com o alargamento da possibilidade dos encontros coletivos. Quando isso acontece, né, com esse retorno, né, Alan, a gente pode observar como que como que está aumentado, por exemplo, a procura pelos atendimentos coletivos, né, pelas atividades físicas, bomba, né, superlota, né, a procura mesmo, né, dos idosos para essa retomada, né, das oficinas com a terapeuta ocupacional, de oficina de memória, né? Como que aumentou a procura, né? Por causa da falta de rotina e agora retornando, né? Nessa pós-pandemia, então aumentou muito a demanda de idosos, a procura, né? Dos idosos. A partir da sua experiência, quais fatores você considera que mais influenciam na depressão e ansiedade em idosos? Bom, perda de qualidade de vida, dor crônica, a viuvez influencia, né? Às vezes o idoso perdeu lá na pandemia, uma idosa perdeu o esposo, o companheiro, os filhos já estão criados, né? A dor crônica, o diagnóstico de uma doença crônica ou doença grave, tudo isso influencia, né? Impacta, né? Na saúde mental do idoso. Mais o que? Deixa eu pensar. Capacidade física, dependência, né? De ter alguém para cuidar. Tudo isso também impacta, né? O sentimento de culpa por meu filho agora está tendo que abrir mão da vida dele para cuidar da minha saúde, para me ajudar, para me dar apoio. Então tudo isso tem, né? Fortes impactos aí na saúde mental do idoso. Quer complementá-la? Quais sinais as pessoas próximas podem observar em um idoso em casos de depressão e ansiedade? Bom, eu vou falar um pouquinho de sinais e sintomas, né? O isolamento social são sinais, né, sintomas de... Só que um sinal e um sintoma não caracteriza a patologia da doença, né? A gente pode compreender como patologia vários sinais, né? E o prolongamento desses sintomas, né? Então, a gente pode considerar o quê? O isolamento social, a insônia ou a hipersonolência, alteração de humor, alteração de comportamento, o cansaço, a apatia, a desesperança, tudo isso são sinais, né, e sintomas que nos dão aí sinais de alerta para observar se o idoso está, né, encaminhando para um quadro, né, de acometimento ou agravo em saúde mental. Basicamente são alguns, tá? Eu acho que é importante a gente, quando a Kátia traz disso, né, e a pergunta, parabéns pela formulação, é identificar o que é um problema social e o que é um problema clínico, né? Porque há vários idosos que vão apresentar sintomas que confundem mesmo, né, gente? Assim, aí essa conversa tão próxima das duas categorias, da psicologia e do serviço social, inclusive a manifestação das duas categorias em vários equipamentos de forma conjunta e concomitantes. Porque há o problema que é social e que ele não vai ser clínico, tá? E há o problema social que vai levar ao adoecimento clínico, né? Por exemplo, o idoso ele pode simplesmente ter separado da companheira ou do companheiro dele, não causar uma depressão, não causar algo clínico, mas socialmente ele se torna, por exemplo, agressivo dentro da família. É um problema clínico ou é social?
A gente precisa identificar, né? Porque é uma falta de fortalecimento de vínculo familiar, que não foi construído, em algum momento com rompimento na família ali, aí houve uma culpa, é um adoecimento social, um adoecimento clínico. Então, esses sintomas que a Kátia traz, que não é da minha categoria profissional, é mega importante serem observados para ter identificado uma conduta que se confunde durante todo o tempo, sim, que são as condutas sociais e clínicas. E aí, esses sinais, né, e sintomas, eles podem se misturar. Eles são subjetivos, eles podem vir de maneira física, né, de maneira somática, subjetiva. Então, eles se misturam, né? O que você gostaria de deixar de orientação para as pessoas que estão com o idoso? Um cuidador, um filho, uma pessoa próxima, para identificar esses sinais de depressão e ansiedade? Ficar aí como mesmo um sinal de alerta, né? E que a depressão e a ansiedade, elas são doenças tratáveis, né? Seja ela com medicação, né? Com psicoterapia ou com os dois, né? E que se a gente quer ter um envelhecimento saudável, a gente precisa começar a cuidar desde já, né? A gente precisa mudar nossos hábitos, fazer a prática de atividades físicas. Eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade enorme, né, de aderir à atividade física, mas estou tentando, né, sei da importância e estou tentando, não só a mudança, né, a prática de atividades físicas, mas hábitos alimentares saudáveis, né, e permanecer aí com essa mudança, né, de hábitos e mudança mesmo para hábitos saudáveis mesmo. Eu acho que a mudança de rotina também, assim, de uma rotina que é estabelecida, eu acho que é algo importante para se ter uma visão, né? O idoso é comunicativo, sociável, é um idoso que gosta de sair, gosta de ir ao supermercado, ele faz as compras dele, ele tem autonomia, ele vai lá, ele sai e recebe o dinheiro dele, ele administra a vida financeira dele, de repente esse processo começa a mudar. E aí, gente, claro que isso não é de forma consciente, mas muda, né? E aí ele começa a falar com o neto dele ali, ou com o filho, né? Vai no supermercado pra mim. Ah, mãe, mas você não quer mais? Ah, não quero mais sair na rua. É um sinal, né? Opa, tá mudando alguma coisa. E aquela vaidosa, né? Que gosta aí do perfume, da maquiagem, se olha no espelho, de repente ele vê que ela começa a enganar o banho. Né? Ela já não tem mais aquela vontade de tomar o banho todo dia, de se arrumar para ir na esquina, para ir no grupo de atividade física. São sintomas que a gente começa, eu acho que precisa se perceber a mudança de rotina para começar a identificar e provocar a conduta de terapêutica, né? Que obviamente, não estou dizendo só de psicoterapêutica, mas a conduta terapêutica, cozinhar, por exemplo, é uma terapia, não é uma psicoterapia. Mas se perde os processos terapêuticos, diz de um adoecimento talvez psíquico, que aí eu acho que essa condição precisa ser observada. Nós vamos abrir para pergunta. Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre o EMAP? Não, eu acho que a gente, de maneira geral, né, conseguiu passar. Então vamos abrir para perguntas. E uma coisa que eu acho que é bacana para a gente dizer, para se observar com esses idosos, né, de mudanças. E o que fazer? Perceber que o envelhecimento, gente, ele faz parte de um ciclo da vida, né? A gente precisa envelhecer. Se a gente sobreviver, e eu espero que a gente sobreviva, a gente vai envelhecer. Então, identificar que este processo é natural, e aí precisa se conduzir com amor a esse processo, entender, né? E esse amor não diz dessa coisa de ser, nossa, que bonzinho. Não, amor não é isso, né? É claro que é subjetivo, mas precisa ter uma outra identidade, olhar ao envelhecer, ao processo de ser idoso, que a gente identifica muito ao ficar idoso com ficar doente, né? Tá ficando doente, né? E aí não tá ficando doente, né? É possível envelhecer com qualidade. Envelhecer com qualidade não quer dizer o idoso que vai no forró da esquina, não quer dizer disso. Quer dizer ainda viver acima de 65 anos. Viver.
e não sobreviver. Viver dentro daquela conduta, né? De uma nova rotina que se readapta ao corpo físico, à saúde mental e às outras condutas todas que temos. O idoso também, né, traz muito esse estigma, né, de que o envelhecimento vai trazer, né, vem carregado de inutilidade, né, e não necessariamente tem sido isto mais, né. A gente tem visto muitos idosos ativos, né, atuantes, e com a expectativa de vida, né, que tem aumentado, aumenta também, né, essa longevidade, com qualidade de vida, com saúde, ativo, né, idosos até atuantes no mercado de trabalho, né. Então a gente tem visto mais isso, né, desmistificar, né, quebrar esse tabu de que o idoso necessariamente ele vai ficar acamado, dependendo de alguém para cuidar, né. Mas é o que eu disse, né, vou retomar aqui para vocês fixarem bem. Se a gente quer ser idosos atuantes, a gente precisa cuidar da saúde da gente desde já, né? Melhorando a qualidade de vida, aderindo hábitos, né, de atividades, alimentação saudável e por aí vai. Pessoal, estamos então abrindo agora a rodada de perguntas e o microfone está disponível. Quem tem uma pergunta para participar? Gente, oi, Kátia. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, assim, uma para a Kátia e uma para o Alan. Primeiro, você disse que você trabalha na clínica e na política pública. Sim. Né? O pessoal do primeiro período, principalmente, vive perguntando disso, de clínica, então pergunta de política pública. Acho que é mais fácil pensar na clínica, que é um ambiente clássico de atuação do psicólogo, que na política. Eu queria te perguntar, basicamente, como é que é para você trabalhar nesses dois lugares? O que você entende que tem sido benéfico em um e em outro lugar? Entende de fazer essa diferença, sabe? Entendi. Ótima pergunta, Gregório. Eu estou... tem 2 anos, né, que eu atuo na clínica, né? Eu comecei em agosto de 2020 e eu estou descobrindo isso agora também, né? Essa diferença. Na política pública, na atenção básica em saúde, eu me sinto muito amparada. Em que sentido? Se o usuário chega com um quadro grave de saúde mental, eu tenho para onde encaminhar. Eu faço, né, uma articulação de rede, contato o CAPS, encaminho, né, faço uma referência e encaminho ele para o serviço. Se eu preciso de um apoio, por exemplo, igual já aconteceu, veio para nutricionista com uma demanda de ideias sobre morte. Então, ela me contatou ali, né, no nosso ambiente de trabalho mesmo, me pedindo para eu dar uma assistência para aquele usuário. Então, a gente está mais próximo da equipe multi, isso facilita o nosso trabalho. E mais próximo dos equipamentos da rede também. Na clínica, eu vejo que a gente trabalha de maneira muito isolada, né? É a gente e a gente mesmo, né? Com o paciente ali e com as demandas. Se ele precisa, por exemplo, de ser encaminhado por um psiquiatra, ele que vai, o usuário, né? O paciente, aí não é usuário, aí é paciente do atendimento lá do consultório, que vai ter que buscar por isso, ou algum familiar que vai ter que recorrer, né? Claro que a gente orienta, né? Mas a gente sente que trabalha de maneira mais isolada, né? E no serviço público, a gente tem as equipes, tem os profissionais, tem todos os equipamentos da rede, né? Seja do desenvolvimento social, seja da saúde, né? Então, eu sinto que eu tenho esse amparo, assim. Certo, muito obrigado. Claro, eu queria... Sua fala, acho que você traz de uma maneira muito forte essa concepção ampliada de saúde, né? Eu acho interessante isso, porque aluno de psicologia, a formação leva a gente a ficar meio tarado, de ficar pensando dentro da cabeça, sabe?
questões internas, psicológicas, cognitivas, e a gente fica pensando a mente, acaba que a gente esquece que o sujeito tem um corpo, esquece que ele vive em sociedade, esquece que ele vive num espaço. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco isso para essa turma, né? Assim, que você é de primeiro período, terceiro período, a gente já formado também, né? Eu disse isso aqui no início. Eu sinto muita falta, embora a Kátia já me alertou que tenha, em diversos cursos na psicologia, o entendimento de política pública. Né? Que quando você estuda, é minha categoria profissional, do primeiro ao último dia, a palavra-chave se chama política pública. Né? É o serviço social. A gente atua na atuação de direitos, de tudo é baseado em política pública. Então, de forma geral, eu acho que, embora aqui tenha, eu acho que é isso. O que traz esse conceito de saúde é porque você estuda a política pública de saúde. E aí essa atuação diz da lei, da NOB, das normativas do Humaniza SUS, do entendimento do conceito ampliado de saúde, né? Não diz, por exemplo, da saúde enquanto patologia, diz da saúde enquanto ausência de patologia do adoecimento social. Então você vai ter um viés de complexidade que é esse convite acadêmico, que é para além dos muros da sala, né, das paredes da sala, que é a leitura, né? Você é tensionado política pública. É claro que em um período você jamais vai entender nenhuma política pública. A vida toda você não vai entender política pública. Então lá é um convite. Vamos estudar hoje a política pública de saúde mental, né? Cara, pode ser um psiquiatra que for, ele não entende. Né? Ele vai ter que entender todo dia, porque quem constrói a saúde é o indivíduo, é individual, é o sujeito social. E ser sujeito social não diz de patologia. Talvez por isso esse conceito mais ampliado. Você identificar o sujeito social enquanto patológico, ou seja, ele é um CID, ele é um adoecimento. Né? Qual que é o CID para quem passa fome? Não tem. Mas ele está doente? Está. Ele está. O mundo está doente, né? Qual, por exemplo, o CID para quem vive em trajetória de rua e que simplesmente ele tem uma descoberta, por exemplo, de gênero, ele se identifica na transexualidade, a família não aceita e ele escolhe a trajetória de rua, porque pode ser um processo de escolha, tá, gente? Ele vai para a trajetória de rua. Qual que é o CID? Não tem. Mas ele está doente. Né? Socialmente ele está doente. Por quê? Porque não tem política pública que acolheu ele. Se não tem política pública, tem adoecimento. Porque a política pública é a resposta do que move o mundo, o que a gente chama de questão social. Eu acho que esse é o conceito complexo, né? Mais ampliado que se cria de saúde. Fica o convite, viu, gente? Leiam todas as políticas públicas que vocês puderem, a carreira que vocês estão aí introduzindo na vida de vocês, estudando para serem profissionais de excelência. Para mim, todo profissional estuda para ser de excelência, né? É uma vaidade que a gente tem que ter. Diz muito de política pública. Então, leiam todas. Ah, mas se eu não vou atuar, para que eu vou ler? Porque amanhã vai chegar uma pessoa que é o seu paciente, que ele está inserido nessa política. E você não tem resposta para ele. Aí o profissional de excelência ficou aonde? Aqui dentro da Unipac. Porque ele não leu. Então, fica o convite, tá bom? Tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta? Só para complementar a pergunta do Gregório, depois que a gente fala, né, fica sempre aquela lembrança. Eu poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo. E a diferença também do serviço público, né, para o atendimento da clínica, é que na clínica a gente pode manter o paciente até quando ele quiser. Né? Enquanto ele tiver demanda, né? Não que na política pública a gente não vai trabalhar com a demanda dele, mas no caso do atendimento individual, né? Como eu disse, é um atendimento, uma psicoterapia mais breve. E aí fica de novo para pensar a gente em relação a isso, porque é um direito, né? A saúde é um direito universal, é o único direito universal que se tem nesse Estado democrático de direitos, se pode dizer assim, é o único. E que é tão universal que precisa de uma autorização para tantas sessões. Qual universalidade que é essa? Né?
porque é subjetivo, né? Aí, óbvio que não é minha categoria profissional, mas eu trabalho com 7 psicólogos, né? E aí eles falam comigo, mas é subjetivo. Eu não posso falar que ele pode 4 sessões, mas aí vem lá na Secretaria de Saúde, seja ela estadual, municipal, Ministério da Saúde, estabelece que só pode ser autorizado 4 sessões. Que política universal que é essa, que vocês vão dar de frente lá, né? Gente, esse paciente, eu não sei quantas sessões que ele precisa, é subjetivo, esse cara pode depender da psicoterapia a vida toda. Aí vem a Secretaria de Saúde e fala, está liberado 4 sessões, depois você tem que dar alta. Como que você vai dar alta? Baseado no quê? Baseado no que a política pública, ela não é universal. Tá? Ela é universal no papel. Universal é a partir do momento que o acesso é livre. Se o acesso depende de alguém para ir lá e dar um carimbo e uma assinatura, ele deixou de ser universal. Agora, de curiosidade das perguntas, você também faz atendimento clínico? Não, o serviço social ele não pode clinicar, é proibido por lei, né? Pela ética profissional e pela lei federal do serviço social, nós não podemos clinicar, mas nós fazemos atendimentos individuais e tanto no coletivo. Por exemplo, que é a questão da violação do direito. Digamos que um paciente, ele tem uma paciente idosa que está sendo violada, negligenciada nos cuidados. E aí o serviço social é convidado a interferir. Então ele vai chamar a família desse paciente, o responsável, dizendo que esse responsável tem a curatela. Então ele vai ouvir esse curador a ponto de dizer qual é a responsabilidade dele, que curatela não é a administração financeira, né? É a administração da humanidade, da qualidade de vida da pessoa, que diz também de questão financeira, somos todos incluídos aí no sistema capitalista. E aí uma vez que ele vai apresentar os dados que a gente percebe que aqueles dados há uma violação de direito, a gente começa a encaminhar, começa primeiro atua, faz as percepções de atuação, não sendo aderido pela família e pelos responsáveis, aí começamos a acionar os órgãos, né? CREAS, Ministério Público, a manifestação judicial, serviço social é muito ligado à manifestação judicial, é o que adere à conduta, porque o juiz, gente, ele não vai chegar para atender ninguém, ele não atende. Quem atende é os técnicos que dão para ele um parecer para a conduta. E a psicologia dá muito de frente com isso, viu? Quero saber como anda a saúde mental de fulano de tal. Gente, chama ela e pergunta. Você vai perguntar, atender a pessoa, como é que anda a sua saúde mental? Porque de todo mundo está complicada. Então, a gente precisa entender, eu disse isso aqui outro dia, né? Sair desse lugar do doutor. Né? Precisamos sair desse lugar do doutor. Todos nós somos doutores quando temos autonomia para dizer. E eu acho que é uma questão muito da psicologia, não da psicologia, que introduzem para a psicologia. A psicologia é responsável de dizer do outro. Não, ela não é responsável para dizer do outro. Né? Ela é responsável, uma conduta que eu acredito ser profissional, em conduzir o outro a se identificar e dizer de si mesmo. Mas ela dizer pelo outro, como que eu digo, né? Peço para dizer a alguém como é que anda a saúde de fulano de tal. Esses termos são complicados, né? Assim, porque as políticas não conversam ainda. A famosa rede, é chamada rede porque é uma teia, e ela tem que ter furos, é como uma teia de aranha, tem que ter furos. Só que se um fio arrebentar, essa rede desmonta. Tá? Então fica aí, o serviço social ele atende, toda assistente social faz conduta, porém não é conduta clínica, porque é proibido pela lei de serviço social. Kátia, e você, como as pessoas poderiam entrar em contato com você para um atendimento individual? Para um atendimento, né, no serviço público, através do EMAP, né, e pelos PSFs, né, dentro desse território que eu atendo. Para atendimento individual clínico, pode ser pelo meu contato telefônico, eu deixo, e 32, né, quem quiser anotar, 32 98805 0765. Eu estou há 6 anos em Lafayette, mas ainda estou ligada ao 032. E na Fisiodoctor, né, ou
pelo telefone disponível mesmo, né? Fisiodoctor é uma clínica aqui do município de Lafayette, a qual eu tenho atuado, né? Comecei a clínica lá em 2020 e estendi para o consultório, mas estou lá também, né? Então, em atendimento clínico particular, ou é na Fisiodoctor ou no meu consultório, né? E atendo planos também, né? Planos de saúde lá na Fisiodoctor. Então, quem tem plano e quer fazer o atendimento, né? Lá, se não me engano, tem 6 psicólogos, tem muita demanda, né? Então, acho que 6 psicólogos numa clínica ilustra bem, né? O tamanho da procura aí pelo atendimento, né? Diz bem. Então, meu telefone 32 98805 0765. Tá ok. Bom, pessoal, a gente vai finalizar, então. Nós agradecemos aos ouvintes, aos convidados, aos professores Lísia, Eliette, Gregório, Michel, demais professores que liberaram as turmas, né, para estarem ouvindo e assistindo aqui a gente. A toda a equipe da Unipac, em especial o João, do marketing, e ao Alfredo, da rádio Estúdio AG1, www.estudioag1.com.br. Gente, só toca musicão. Maravilhosa a rádio. É minha rádio agora favorita. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Boa noite. E assim terminamos o Prazer Psicologia. Curta, compartilhe e mande para os amigos para divulgar nosso trabalho. Deixamos aqui nosso muito obrigado ao Alfredo Ganimi, da web rádio www.estudioag1.com.br. Agradecemos também a todos os ouvintes e até a próxima.